João 19. Sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e o mandou flagelar. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus, e ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E esbofeteavam seu rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e afirmou aos judeus: Vede, eu o trago à vossa presença para saberdes que não encontro neste homem motivo algum que eu possa condenar. Então, assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo: Eis o homem. Ao verem-no, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos contestou-os, dizendo: Levai-o vós outros e crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e conforme esta lei, ele deve morrer pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Entretanto, ao ouvir essa alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. E voltando para dentro do pretório, interrogou a Jesus: De onde vens tu? Todavia Jesus não lhe deu qualquer resposta. Então Pilatos o advertiu: Tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou: Não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Deste momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus o ameaçaram, exclamando: Se deixares esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu esse clamor dos judeus, trouxe Jesus para fora no tribunal e sentou-se no trono do juiz, em um lugar conhecido como pavimento de pedra, mas em aramaico é Gábata. E esse era o dia da preparação, a sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta, quando então Pilatos declarou aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, exclamavam: À morte, crucifica-o! Então Pilatos lhes perguntou: Devo crucificar o vosso rei? E os chefes dos sacerdotes lhe responderam: Não temos rei senão César. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em aramaico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no centro. Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa de Jesus, pois o lugar em que ele foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus discordaram de Pilatos, dizendo: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Todavia Pilatos lhes asseverou: O que escrevi, escrevi. Após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram-lhe as vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, sobrando a túnica. Esta, entretanto, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Comentavam assim uns aos outros: Não convém rasgá-la, mas vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura ao declarar: Dividiram as minhas vestes entre si e tiraram sortes pela minha túnica. E assim procederam os soldados. Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Em seguida disse Jesus ao seu discípulo: Eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado
a recebeu como parte de sua família. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Próximo havia um cântaro, cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre e colocaram na ponta de uma vara de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. E porque era o dia da preparação da Páscoa, véspera de um sábado especialmente sagrado, os judeus não admitiam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirasse os corpos. Sendo assim, vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e em seguida do outro homem que com Jesus havia sido crucificado. Mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e imediatamente brotou sangue e água. E aquele que a isso presenciou, disso deu seu testemunho, e o seu depoimento é verdadeiro, pois ele está consciente de que está relatando a verdade, para que também vós creiais. E todas essas coisas ocorreram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E mais ainda, como diz a Escritura em outra passagem: olharão para aquele a quem traspassaram. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Assim, pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, juntando as especiarias conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. E assim sepultaram Jesus ali, por ser o dia da preparação dos judeus, e considerando que o sepulcro ficava próximo.